Olá, seja muito bem-vindo. Na edição de hoje você confere. Mais de 70 milhões de brasileiros têm dificuldade para dormir e a apneia do sono é uma das causas. Veja quais são os cuidados necessários na hora de escolher um salão de beleza. A paixão pelo futebol. A reportagem especial de hoje mostra torcedores fanáticos e o perigo que este comportamento pode levar. E ainda... Uma eleição diferente em que você vai participar da campanha de uma forma bastante importante através das redes sociais. Mas não pode fazer bagunça nisso não, porque vai dar problema. O Agleberto Chagas, cientista social, está hoje aqui para conversar com a gente sobre isso. Essa história de fake news vai dar problema para quem faz a mentira e para quem compartilha. Você vai saber, já já, aqui. A Escola do Trabalho de Taubaté está com mais de 210 vagas abertas no mês de maio para cursos profissionalizantes gratuitos nas áreas industrial, de beleza e informática. Mais informações você confere agora com a repórter Carolina Silva. Essas 210 vagas estão distribuídas nas 8 unidades da Escola do Trabalho aqui de Taubaté. E quem vai conversar com a gente sobre essas oportunidades é o professor Edson, que é o coordenador da Escola do Trabalho. Professor, essas vagas são para quais cursos? Na verdade, nós temos 210 vagas, os cursos da área da beleza, como unhas artísticas, maquiagem, design de sobrancelha, penteado de tranças, isso os cursos voltados para a da beleza. Temos também um curso voltado para a industrial, que é o controle dimensional. Lembrando que esse é um curso certificado pelo Senai. Então, esse curso específico tem que ter o ensino fundamental concluído, idade mínima de 16 anos. Temos também o curso de Excel. Nessas 8 unidades, aqui, nessa unidade da Jabuticabeira 1, temos também no Alto do Cristo, Parque Três Maria, Gurilândia, nós temos também no Areião, no bairro da Estiva, e o SECAP. Então são 8 unidades que nós estamos, que essas vagas estão distribuídas. Quem tiver interessado em fazer algum desses cursos, aonde que essa pessoa precisa ir e quais os documentos ela precisa levar? O interessado tem que ter, os cursos voltados para a da beleza tem que ter no mínimo 18 anos. Tem que levar cópia do CPF, do RG, comprovando de endereço e comprovando de escolaridade. Muito obrigada, professor. Carolina Silva de Taubaté para o Repórter Setorial. E foi aprovado mais um parecer favorável a um projeto que permite cancelar por até 10 anos o CNPJ de empresas que usem trabalho parecido ao de escravidão. Segundo o Ministério do Trabalho, o ano de 2017 terminou com 404 homens e mulheres resgatados de condições semelhantes à escravidão no Brasil. O número é 46% menor que o registrado em 2016, quando 751 pessoas foram retiradas da situação por auditores fiscais do Ministério do Trabalho. No mesmo período, a quantidade de inspeções também diminuiu, de 208 para 184. Contudo, a redução no número de trabalhadores resgatados não significa menos ocorrência do crime no Brasil. Com a diminuição das inspeções realizadas pelo Ministério do Trabalho, a situação se torna invisível. Com a diminuição de operações, o natural é a redução da quantidade de trabalhadores resgatados. Então, os números deles não dizem a realidade social, dizem quantos foram resgatados, mas não quantos estão nessa situação. Com a regulamentação da lei de 2015, as empresas que façam uso direto ou indireto do trabalho escravo terão cancelada a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ. Para o assessor jurídico da Associação de Direitos Humanos do Maranhão, a medida poderá valer contra a sofisticação crescente do crime, que dificulta denúncias e inspeções. Cria um ambiente em que o próprio empregador vai ter consciência de que ele vai ter uma repercussão negativa muito grande a ponto dele ter que extinguir a empresa dele. A empresa dele não vai ter como funcionar se o CNPJ dele for cancelado. O parecer segue para a Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania. Se não houver recurso, o projeto não precisará passar ao plenário da Câmara, já que tramita em caráter conclusivo.
Vamos agora ao comentário de hoje. Amigos, estamos diante do cúmulo do absurdo, o absurdo do cúmulo. Você escolhe. O fato é que o Parlamento brasileiro decide, nesta quarta-feira, se o povo brasileiro vai pagar o rombo que a Odebrecht deu no BNDES por conta de obras realizadas na Venezuela e em Moçambique, cujos governos deram trambique, até rimou, né? Um absurdo, né? A gente pagar essa conta. Tem que agradecer aos companheiros que deixaram aí esse estado de coisas acontecer. Que tragédia, né? É uma situação... Seria hilário se não fosse trágico. O selo Resgata é um incentivo ao empregador contratar detentos ou ex-detentos e é ofertado a empresas que têm pelo menos 3% do total de quadro de funcionários formados por presos provisórios. Entre as vantagens para o empregador está o menor custo de mão de obra, já que a contratação pode ser feita pela Lei de Execuções Penais, com a isenção dos encargos trabalhistas. Nessa reportagem você vai saber melhor como tudo isso funciona. Uma nova chance pelo trabalho é o que propõe o selo Resgata, ao reconhecer 112 empresas e instituições que ofereceram oportunidade de emprego para presos, pessoas em cumprimento de penas alternativas ou para os que deixaram as prisões do país e querem começar uma nova história. Essas pessoas não podem ser condenadas à marginalidade a vida toda. E evidentemente que existem profissões dentro das empresas que podem sim nós acolhermos, posições inclusive que eventualmente não sejam expostas à sociedade, mas dar não apenas o trabalho aos jovens, mas também dar garantia a ele que nós da sociedade vamos acolhê-los de volta. Para receber o selo Resgata, os empresários precisam ter no quadro de trabalhadores pelo menos 3% do total de empregados formado por presos provisórios. Entre as vantagens para quem emprega está o menor custo com mão de obra, já que a contratação pode se dar pela Lei de Execuções Penais, com isenção dos encargos trabalhistas, como 13º salário, férias e FGTS, e remuneração mínima correspondente a 3/4 do salário mínimo. Já para quem cumpre uma condenação, a oportunidade de trabalho, além de propiciar fonte de renda para a família, representa menos tempo atrás das grades. A cada 3 dias de trabalho, a pena diminui 1 dia. De acordo com dados do Departamento Penitenciário Nacional, em 2016, 96 mil pessoas, ou equivalente a 15% da população prisional, participavam de alguma atividade laboral. Com o reconhecimento trazido pelo selo Resgata, a expectativa é que aumente o número de empresas interessadas em oferecer trabalho para os presos. Aqueles empresários todos, o Brasil inteiro, quantos temos? Micro, pequeno, grande empresário, ou empresário da maior dimensão, estarão naturalmente acompanhando este noticiário hoje, amanhã, e o que os senhores fizeram, aqueles que hoje foram premiados, poderá servir de exemplo para todos os empresários brasileiros, na convicção de que eles estarão prestando um serviço social extraordinário. Para o ministro da Segurança Pública, é preciso ação conjunta do governo e da sociedade a fim de resgatar jovens brasileiros, segundo ele, as maiores vítimas do crime nas cidades. Raul Jungmann também afirmou que o presidente Michel Temer deve editar medida provisória nos próximos dias, repassando recursos para a segurança pública. Parte desses recursos deve vir de loterias federais. Esses recursos serão, sobretudo, vindos, sobretudo, não apenas, mas virão, sobretudo, através das loterias esportivas da Caixa Econômica Federal, inclusive das novas apostas, né? Enfim, jogos que serão ainda este ano anunciados. E eles virão não só agora. Agora, eu diria que menos, tá certo? Mas, sobretudo, nos próximos anos, serão recursos vultuosos que virão das loterias, sobretudo das novas loterias que serão implantadas pela Caixa Econômica Federal. Segundo a estimativa da Associação Brasileira do Sono, pelo menos 73 milhões de brasileiros têm dificuldades para dormir.
Muitos deste grupo sofrem de apneia, que são paradas respiratórias durante o período de sono. Acompanhe. Roncos seguidos de paradas respiratórias. Estes são os principais sintomas da apneia do sono. A doença é mais comum em homens que estão acima do peso, mas costuma aparecer também nas mulheres. Sueli sofre com o problema há mais de 5 anos e só agora resolveu buscar ajuda médica. A gente acha que não vai passar, não está incomodando tanto e o tempo vai passando e você vai deixando as coisas correrem. De acordo com Sueli, a doença surgiu depois que ela começou a ganhar peso. Irritação e cansaço físico foram os primeiros sinais de apneia. Eu acordo às vezes sinto sobressalto, com falta de ar, ronco muito mesmo. Meu marido reclama bastante. E cansaço no dia seguinte, né? Se não tratada, a apneia pode causar problemas cardiovasculares, como hipertensão arterial, arritmias e infartos. O exame de polissonografia, que é feito durante o período de sono do paciente, deve ser logo indicado para quem apresenta os sintomas da doença. Um estudo da Universidade do Rio de Janeiro revela que a redução de calorias do organismo pode melhorar o quadro de sintomas de apneia. Para a médica professora da Universidade Federal de São Paulo e especialista em sono, reduzir o peso ajuda no tratamento, mas não é suficiente para curar a doença. Então, reduzir caloria e reduzir o peso é uma ação que pode ser paralela ao tratamento da apneia. Não quer dizer que se ele emagreça, ele vai ficar completamente curado da apneia. Alguns ficam, outros não. Por quê? Porque existem outros fatores que podem determinar. Você é fanático por futebol ou conhece alguém que seja? Depois do intervalo, a gente vai saber mais sobre este assunto. O Repórter Setorial volta já já.